A Gigo TV tem os melhores canais de futebol por um preço que cabe no teu bolso. Para conferir, link na descrição. Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um Boteco News, cuja notícia principal é a respeito das negociações entre Globo e Curitiba e como a venda de um jogador por parte do Curitiba pode ter prejudicado a Globo nessa negociação. Eu vou contar essa história direitinho para vocês, mas antes, claro, se você já puder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui e nos seguir em todas as nossas redes sociais, ajuda demais a gente. É isso, e sem mais delongas, bora para as notícias. Bom, e pela primeira vez na história, Jorge Jesus esteve ao vivo num programa de televisão aqui no Brasil. Desde que ele chegou, isso jamais havia acontecido e aconteceu na Fox Sports, no programa Jogo Sagrado da noite da última segunda-feira, dia 9. E Gabriel Wacker, repórter no UOL, conta o porquê que isso aconteceu, porquê que Jorge Jesus escolheu o programa da Fox para fazer a sua primeira participação ao vivo aqui no Brasil. Trata-se de um relacionamento com Benjamin Bach, eles são vizinhos e nos últimos meses envolveram uma amizade bastante interessante, inclusive com Benjamin fazendo algumas postagens em suas redes sociais ao lado do técnico. Hoje 10 da noite no Fox Sports, Jogo Sagrado. Vamos estar os dois juntos, mais a tua equipa. O primeiro programa que você vai na TV no Brasil é hoje. Ao vivo, será hoje na Fox. Esse relacionamento se desenvolveu a ponto do Benjamin convencer o Jesus a participar do programa, que foi um sucesso de audiência, embora não tenhamos ainda os dados. Foi trending topics no Twitter, muito se falou a respeito dessa entrevista nas redes sociais, balançou bastante, inclusive foi a primeira vez que Jorge Jesus falou a respeito do porquê que ele não fechou com o Atlético Mineiro, quando ele foi, inclusive, nas tribunas do Galo, assistir o jogo da partida justamente contra o Flamengo, quando todo mundo esperava que ele fosse fechar com o Atlético. Ele respondeu dizendo que não teve interesse porque, se viesse ao Brasil, gostaria de treinar um time que tivesse condições, segundo ele, a disputar títulos, e o Atlético Mineiro, na opinião dele, não tinha essa condição. O Sampaoli pensa o contrário. Quem será que tem razão? Só o futuro vai dizer, mas eu quero saber de você. Você acha que o Atlético Mineiro tem time para disputar o título brasileiro nessa temporada, que é o que resta ao Galo, né? O estadual, convenhamos, com o Cruzeiro nessa situação, eu nem contaria. Comenta aí. Bom, o futebol mundial continua a sofrendo com essa epidemia do coronavírus. Agora a La Liga, ou seja, a primeira divisão espanhola, anunciou que as duas próximas rodadas não terão público, o que é muito triste. Eles anunciaram que vão tentar contornar essa situação o mais rápido possível, mas não deram prazo. E a própria UEFA Champions League, no jogo de volta entre Barcelona e Napoli, também não terá público, assim como em Paris, no jogo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Paris, precisando vencer para avançar, não vai contar com a sua torcida. Ontem assisti a um programa da ESPN, o Bate-Bola da Tarde, e houve uma discussão ali sobre o que fazer nesses casos. Muito se defendia, alguns jornalistas defendiam que os jogos deveriam ser adiados, que jogar sem torcida é um completo absurdo, enquanto outros defendiam que o mais absurdo ainda era adiar os jogos, porque hoje os torcedores têm outro método de assistir as partidas, que é pela televisão. Se criou essa discussão e eu assisti também uma entrevista de LeBron James, craque do basquete, falando a respeito da possibilidade dos jogos do time dele, o Los Angeles Lakers, ficar sem torcida por conta dessa epidemia, e ele falou que se recusaria a jogar, que ele joga para os fãs, para os torcedores, que sem eles não faria o menor sentido a presença dele, e ele falou sério, não falou brincando não. Ou seja, é muito difícil essa decisão, a gente sabe que os campeonatos são movidos aí, tem muito dinheiro envolvido, não dá simplesmente para abandonar o campeonato, paralisar e voltar depois, mas que é muito triste ver os estádios vazios em jogos tão decisivos e importantes como a gente tem tido agora, é muito triste. E eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, sobre o que é pior, se é adiar os jogos para uma data plausível, seja lá quando for, porque a gente não sabe quando essa epidemia vai acabar, ou se é tocar o barco dessa maneira. Quero saber de vocês, o que vocês fariam se vocês fossem os dirigentes? Adiariam as partidas ou manteriam-as com os portões fechados? Comentem aí. Bom, nessa terça-feira começa a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e temos muitos brasileiros envolvidos, por isso tomei a liberdade aqui de comentar rapidamente cada jogo, cada situação do time brasileiro, quem que ele vai enfrentar e dar um mero palpite, apenas uma brincadeira para deixar isso aqui mais divertido. Então vem comigo, também quero seus palpites aí no comentário. Na terça-feira, o primeiro brasileiro a jogar é o Santos, enfrenta na Vila Belmiro o campeão equatoriano Delfim. No entanto, que já está no seu segundo técnico na temporada, em apenas 6 jogos,
faz uma temporada muito ruim, com apenas uma vitória no Campeonato Equatoriano, ocupa a 14ª colocação do Campeonato Equatoriano, que tem só 16 clubes. Portanto, o Santos, jogando em casa contra o Delfim, imagino que não possa deixar uma vitória escapar, até para a classificação se tornar bastante bem encaminhada com a vitória do clube fora de casa diante do Defensa e Justiça. E aí depois vai enfrentar o Olímpia para ver, imagino, quem será o primeiro ou o segundo a passar desse grupo. No entanto, vejo aqui um favoritismo grande do Santos, ainda mais com o momento de respiro que o time tem tido, jogando o melhor futebol nos últimos jogos. E você, comenta aí. Às 21h30, também na terça-feira, o Palmeiras pega o Guarani do Paraguai, o Algoz corintiano. Guarani que tá até razoavelmente bem no Campeonato Paraguaio, mas é um time, pelo que a gente pôde acompanhar contra o Corinthians, bastante limitado. E o Palmeiras, embora não esteja no melhor da sua forma, jogando futebol que tem sido bastante criticado pela sua torcida, acredito que em casa não vai deixar a vitória escapar, ainda que seja uma vitória magra. Portanto, imagino que o Palmeiras vença aí essa partida também. E você? Na quarta-feira, a primeira equipe brasileira a entrar em campo é o Atlético Paranaense, enfrenta o tradicional Colo-Colo fora de casa, o time chileno que é muito gigantesco, o time campeão da Libertadores, encerrou recentemente as conversas para contratar Luiz Felipe Scolari, optou por não fazer isso. Inclusive soltamos um vídeo aqui mostrando a repulsa de muitos torcedores do Colo-Colo com a possibilidade do time trazer Felipão por conta de uma fala dele defendendo Augusto Pinochet lá nos anos 90. Isso deu o que falar, a gente fez um vídeo, vou deixar aqui no card caso você queira ver. O Atlético Paranaense enfrenta uma equipe muito difícil de se enfrentar fora de casa. Acho que aqui um empate está excelente pro Atlético, que lógico, vai buscar a vitória, tem essa característica, é um time que ataca, mas não contaria com isso. Acho que um empate é o melhor resultado possível, mas apostaria numa vitória do Colo-Colo. E você, comenta aí. Às 21h30 no Maracanã temos Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil que conta com o técnico Bustos, que foi campeão com o Delfim na temporada passada no Campeonato Equatoriano. No entanto, na última rodada na Copa Libertadores, o Barcelona tomou em casa 3-0 do Independiente del Valle, mesmo time que tomou também um vareio do Flamengo no Maracanã há pouco tempo atrás. Portanto, só por isso dá para sacar que a diferença técnica entre os dois times é muito grande. Aliás, a diferença técnica hoje de todos os times da América do Sul com relação ao Flamengo, infelizmente, pro equilíbrio do futebol, felizmente para os flamenguistas, é muito distante. Portanto, ainda mais jogando no Maracanã, não vejo maneiras aqui do Flamengo perder pontos nessa partida. Acho que vai ser uma fácil e tranquila vitória. E você? Também na quarta-feira, 21h30, entram em campo São Paulo e LDU de Quito, no Morumbi. Eu diria que o jogo do ano do São Paulo, o jogo mais importante do São Paulo até aqui, porque uma derrota vai ficar muito difícil pro São Paulo se classificar, tendo em vista que dois confrontos contra o poderoso River Plate, mordido por ter perdido o Campeonato Argentino no último final de semana pro Boca, vem aí. Claro, a gente precisa considerar que o jogo no Monumental de Núñez vai ser com portões fechados, mas ainda assim o River Plate tem uma equipe mais acertada, com um técnico há muito mais tempo no cargo. Portanto, é obrigação o São Paulo vencer a LDU, que vem muito bem no Equador, conseguindo resultados importantes. Inclusive na última rodada goleou os reservas do River Plate. Não sei se todo mundo considera 3-0 goleada, muita gente diz que não, mas foram acachapantes 3-0 contra o time reserva do River, e assim consolidou a LDU a vir aqui segurando, dando um passo atrás, porque se ela conseguir um empate vai ser bastante interessante para sua classificação. Ela que tem um artilheiro das Américas esse ano, que é o Borja, não aquele do Palmeiras, um outro cara que tá aí, que tem feito gol demais. Vai ser perigoso pro São Paulo, mas acredito que uma vitória magra vem aí. Aposto nessa vitória do São Paulo. E você, comenta aí. E por último, e talvez o jogo mais esperado da rodada, na quinta-feira, Grêmio e Internacional se enfrentam naquele que é o primeiro Grenal da história da Libertadores. Grêmio treinado por Renato Gaúcho, Portaluppi, e o Internacional treinado por Kudê, que fez a sua melhor apresentação justamente na primeira fase da rodada de grupos da Libertadores, diante do Universidade Católica, amassou o time em casa. O Kudê vem fazendo esse time crescer aos poucos, enquanto o time do Renato vem oscilando um pouco na temporada, embora tenha vencido já o Internacional na semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Vai ser um jogo bastante interessante, que eu não perco por nada, e com todo respeito, me recuso a dar um placar, me recuso a apontar favorito. Quero saber de você, quem que ganha esse jogo? Comenta aí. Bom, e por fim, vamos à notícia principal
principal do vídeo, que é sobre como a venda de um jogador do Curitiba pode impactar nas negociações entre a Globo e o clube, negociações de TV. Como vocês sabem, é bom contextualizar, o Atlético Paranaense no ano passado não fechou pay-per-view com a Globo e se viu numa posição muito interessante, ganhando muito mais, porque a Globo foi obrigada a trazer muitos jogos do Atlético Paranaense para televisão aberta, e isso hoje vale dinheiro, para poder exibir os adversários do Atlético Paranaense, senão eles não teriam nenhum tipo de exibição. Então o Atlético acabou ganhando com isso. O Curitiba queria fazer a mesma coisa, já que o valor oferecido de pay-per-view para o Curitiba foi tão baixo quanto para o Atlético Paranaense. No entanto, o Curitiba precisava dessa grana com a Globo e estava pressionado a fechar com a Globo para poder acertar os seus salários, as suas dispensas mensais. Então houve uma venda. O jogador de 17 anos, Ian Couto, foi vendido para o Manchester City. Então com isso o caixa se aliviou e agora, segundo aqui Gabriel Wacker no UOL, as negociações podem ter um outro desfecho. O Curitiba tende a esperar o posicionamento da Globo, tende a imitar o seu rival aí, Atlético Paranaense, para no final do campeonato acabar ganhando mais dinheiro. Outro time que não fechou com a Globo ainda é o Red Bull Bragantino. Ele exige que a Globo diga o nome da marca, algo que a Globo nunca fez, e essa é uma das exigências para que o Red Bull feche qualquer porte de transmissão com emissora, seja TV aberta, TV fechada ou pay-per-view. Ou seja, hoje a Globo não tem 3 times para o Campeonato Brasileiro, e se ela não se acertar com esses 3 times do pay-per-view, isso significa que ela vai ter 30% menos jogos do pay-per-view, 108 partidas não podendo ser transmitidas. É muita coisa, vai arruinar o projeto da Globo de exibição exclusiva, e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. No final, todo mundo vai ser prejudicado, porque muitos jogos do seu time, quando for enfrentar essas equipes, não poderão ser exibidos em lugar nenhum, a não ser a gente poder ali ouvir pelo rádio. São negociações que se arrastam e o Campeonato Brasileiro tá aí na porta para começar. A gente tem que lembrar que o Palmeiras ano passado acertou com a Globo apenas quando o campeonato já havia começado, então a gente vai ter que ter calma, paciência e, claro, qualquer desdobramento traremos aqui para vocês. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.